Você que nos acompanha, sejam muito bem-vindos para mais esse vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos tratar de um assunto que foi tema de um vídeo de um ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, o Palhaço Cristão, que falou sobre: é verdade que os pastores e bispos da igreja não têm nada? Ou isso é apenas uma conversa para boi dormir, como foi falado por ele? Nós vamos falar sobre esse assunto logo depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta e para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e nos ajude a divulgar esse trabalho para membros, obreiros, pastores da Igreja Universal e de outros ministérios também, porque o assunto tem como foco principal o que acontece dentro da Igreja Universal, mas de certa forma alcança também os outros ministérios. E eu quero dizer para vocês que esse assunto que foi tratado pelo Palhaço Cristão em seu canal, de que os pastores, eles dizem no altar, os bispos, que eles não têm nada e que a vida deles é para a obra de Deus. E isso foi contestado pelo Palhaço Cristão, como também por outros chamados denunciantes, por conta de que ele fez uma excelente observação, digamos assim. Ele falou sobre o bispo Formigoni, que quando saiu da Universal, por mais que durante o período em que ele estava lá, ele dizia que não tinha nada no seu nome, quando ele saiu da Universal, ele alugou um ponto, esse ponto foi reformado, foram colocadas cadeiras e o ponto, inclusive, de muito luxo. Ele mostrou as imagens aí no seu canal e começou o trabalho da igreja dele, o Hospital da Alma. Ele falou do Formigoni, mas ele poderia estender essa opinião dele ao Bruno Carvalho, que também abriu igreja em São Paulo, ao bispo Antônio de Moraes, ao Gerson Cardoso, que saiu da Universal muitos anos atrás, enfim, há muitos outros. E por que não dizer também o Valdemiro Santiago, quando saiu da Universal, ele abriu rapidamente a Igreja Mundial e começou a comprar programa em televisão, em rádio, e divulgou esse trabalho por muitos e muitos lugares muito rapidamente. E hoje é uma potência mundial, a Igreja Mundial. Bom, eu quero deixar claro aqui para vocês que aqui, como vocês que já nos acompanham sabem muito bem, não temos uma intenção de defender a Igreja Universal ou de ir contra ela. Eu trago aqui um ponto de vista completamente independente, porque já fui obreiro da Universal. Minha cunhada ainda é obreira, o meu irmão faz parte na instituição, tenho muita gente conhecida e tenho realmente uma gratidão pela Universal, porque foi lá onde eu conheci o Evangelho, quando eu era jovem, 14 anos de idade. Fui obreiro durante algum tempo, abrimos vários núcleos que hoje são igrejas, pontos de pregação, né? Para outros ministérios que não conhecem, núcleo na Universal são esses pontos de pregação. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho na Universal e eu sei que muitas coisas que são faladas de fato coincidem com a realidade, porque tem muita gente que não é de Deus, mas que chegou ao posto de pastor. Então é natural que homens falhos, que ainda às vezes não são libertos, alcancem um cargo eclesiástico e desenvolvam um trabalho completamente tóxico, como são os conteúdos desses canais de denúncia. Aliás, diga-se de passagem, esses canais de denúncias são compostos por ex-pastores e ex-bispos da Universal. Então você não pode achar que vai vir de lá algum conteúdo que não seja tóxico. Vamos lá. É verdade que os pastores não têm nada em seu nome? E se é verdade, por que quando eles saem, eles rapidamente abrem uma igreja para eles? Muito bem. O que o Palhaço Cristão abordou, e ele tocou no assunto, foi contundente para essa minha opinião, que já era formada, mas para trazer aqui para vocês o ponto de vista independente. De fato, eles não têm empresas em seu nome, a não sei que seja da própria igreja, mas algo paralelo. Eles não desenvolvem nenhum tipo de trabalho paralelo ao trabalho ministerial deles. E, logicamente, que os pastores que vão crescendo dentro da igreja, aqueles que eram auxiliares, viraram pastores titulares, depois regional, e assim sucessivamente, na medida em que eles vão assumindo um campo maior, tomando conta de mais pessoas, de mais igrejas, é absolutamente natural que eles venham ter uma remuneração que eles chamam de ajuda de custo, mas que na verdade é salário mesmo, maior do que quando eles começaram. Então, é muito normal, gente, acontecer isso. Se eu for um bispo da Universal e tenho lá um salário de 15 mil reais, por exemplo, e esse salário meu, eu só tenho minha esposa, muitos deles não têm filhos, mas vamos dizer que tem um filho e eles têm que manter uma casa que normalmente é paga com o dinheiro da igreja também, a igreja que paga a casa. Vamos dizer que esses 15 mil reais ele tem um custo fixo de 5 mil e ele seja uma pessoa que seja prudente nas suas administrações financeiras. É normal que ele guarde todo mês 10 mil reais, ou não é verdade? Isso quer dizer que durante um ano ele vai ter aí 120 mil reais guardado, fora os juros que vai render esse dinheiro se for aplicado.
Então é normal que uma pessoa que passe muitos anos como pastor de uma igreja, eles tenham um valor acumulado. Nada disso é ilícito, não. É legal. Ele recebe pelo trabalho administrativo que ele faz. Não é pela pregação da palavra. É pelos cuidados que ele tem administrativos, com aluguéis, funcionários. Cuidar de pessoas não é fácil, requer tempo. E a pessoa, de fato, tem que ter uma remuneração, porque Paulo diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então, se eles têm, de fato, de forma lícita, um salário mensal, e eles fazem uso, estrategicamente fazem suas economias, quando eles saem de lá, se de repente chega um momento que eles não têm mais, eles não concordam mais com o que está acontecendo, com a direção, com alguma atitude, com alguma situação que seja, e eles têm um chamado para ministrar o evangelho, é natural que esse dinheiro seja usado para investir em almas, em pessoas. Nós vimos aí o Bispo Lennon, que era muito antigo na Universal. Ele abriu um ministério, eu acho que não lembro o nome, eu sei que é alguma coisa, Mostra-nos o Pai. Não sei se também no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Mas eu já vi que é um lugar muito simples. É toda na cerâmica antiga, o prédio, ainda está no ventilador, as cadeiras são brancas, a cerâmica que está que tá no chão é a que já tinha. Então você percebe que ele começou de uma forma muito simples. Talvez ele não tinha tanto recurso quanto, por exemplo, o Formigoni, até porque o Formigoni tinha um status maior dentro da instituição Igreja Universal, ele escreveu livros, enfim. Então é normal que a pessoa que trabalhe, se faz uma boa administração do seu dinheiro, ela realmente consegue juntar um salário, um valor, que quando ela sai, ela consiga reinvestir esse valor. E sem contar que muitas dessas pessoas que saem, quando eles começam a desenvolver um trabalho, eles têm algumas pessoas que vão junto com ele e que os ajudam financeiramente também. Portanto, quando eles dizem que não tem nada, eu entendo que esse nada que eles não têm são empresas. Eles não investem em empresas, eles simplesmente guardam o seu dinheiro em aplicações, hoje está na onda do Bitcoin também, enfim. Mas há quem diga que isso também é ilegal e que eles não deveriam fazer isso. E aí você vai entender, se eles não juntam nenhum dinheiro, eles são criticados. Se eles juntam dinheiro, são criticados. Então, desconsiderem completamente essa opinião do Palhaço Cristão e de qualquer um outro que diz, eles dizem que não tem nada, mas eles têm. Tem, porque eles recebem uma ajuda de custo para se manter e eles fazem por onde guardar um recurso para que, se um dia eles precisarem, eles usem esse recurso. Isso é chamado prudência. Aliás, o próprio Bispo Macedo é um empresário de sucesso no Brasil e no mundo. Então, não tem nada errado, nada equivocado se um pastor junta dinheiro para, ou quando sair, montar um ministério, ou seguir a vida dele fazendo um trabalho particular. Para finalizar, dizem que o Bispo Antônio Moraes é dono de uma rede de lanchonetes, né? E dizem que foi por essa razão que ele saiu da Universal. Mas o Bispo Antônio Moraes está lá trabalhando na igreja dele, Templo Heróis da Fé de Abraão, trabalhando muito, diariamente, em busca das pessoas, das vidas. Se ele tem uma empresa paralela, parabéns. Até então, não se pode dizer que ele fez isso, juntou esses recursos de forma ilícita, que é o que de fato importa. Então, é isso. Quando o pastor diz que não tem nada, de fato ele não tem. O fato dele ter uma reserva não quer dizer que ele tenha algum empreendimento fora. E é desse jeito aí, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até por mais esse vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Eu deixo sempre meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo e muita gente fala comigo. Pode falar comigo aí também na descrição do vídeo. Divulgue esse trabalho para outras pessoas verem uma opinião independente, uma opinião que não é tóxica para a vida espiritual de ninguém, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.